Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 8 ao 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Com efeito, irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos oprimidos tão acima de nossas forças que chegamos a perder a esperança de escapar com vida. Experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. Assim, aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a livrar-nos de um tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões, com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. Assim, a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que palavra, hein? Que palavra. Que palavra. Com efeito, irmãos, desejamos que tomeis conhecimento. São Paulo dizendo aqui, eu preciso que todos vocês saibam. Eu quero contar para todos vocês sobre a tribulação que nos sobreveio na Ásia. O sacrifício que tivemos que fazer. O sofrimento que tivemos que padecer. E aí ele conta. Nós fomos oprimidos tão acima de nossas forças. O sofrimento que nós passamos foi tão grande. O perigo de morte foi tão real. Aliás, estava tão certa a nossa morte que nós chegamos a perder a esperança de escapar com a vida. Experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. Eles estavam condenados à morte. Sentença já estava dada, só faltava a execução. Então eles sabiam que estavam presos, condenados e sem nenhuma chance humana de escapar com vida. E terrível, né? Você continuar vivo com a certeza da morte com data marcada. É muito difícil você enfrentar uma situação assim. Você ter prazo marcado para você morrer. Há uns anos atrás, eu fui convidado para fazer uma noite de oração em Belo Horizonte, na comunidade do Eros Biondini, Mundo Novo, na comunidade Mundo Novo. Foi uma noite muito especial para mim. Tinha tanta gente naquela noite, mas tanta gente que não cabia, não dava para sentar, muita gente. E aquela noite eu tive duas experiências maravilhosas. Havia um médico participando, ele tinha ido lá só para prestar auxílio, porque era gente demais. E quando tem muita gente assim reunida, são alguns anos atrás, tá, gente? Quando tem tanta gente assim reunida, tem que ter ambulância, tem que ter um médico, caso alguma pessoa passe mal. E ele estava lá para isso. Mas ele me disse que aquela noite, a pregação que ele ouviu, fez um bem tão grande para a vida dele, que desatou um nó, que amarrava a história dele. Que ele não conseguia perdoar a mãe. Ele não falava com a mãe. Mas naquela noite, Deus havia tocado seu coração. E ele estaria naquela semana encontrando a mãe para se reconciliar com ela. E contou uma história de vida tão difícil, tão sofrida.
mas contou a grande libertação que havia recebido naquela noite de oração e uma grande cura interior. Gente, que alegria ouvir aquela partilha. Mas mal ele se despediu de mim, uma família se aproximou. Era avó, mãe e 2 jovens, um rapaz e uma moça. E aquela mãe vinha acompanhada da avó, né, dos meninos, né, era mãe e filha também. E aquela mãe vinha com a cabeça toda raspada. Então eu já logo percebi que ela lutava contra o câncer. E naquela noite ela foi para dar um testemunho de como era a vida dela antes de começar a acompanhar o Sorrindo para a Vida. Porque o diagnóstico do câncer era de um câncer agressivo, já todo espalhado sobre o corpo dela. E tal qual Paulo, ela já tinha a sentença de morte decretada. Podemos até dizer, chegou a perder a esperança de escapar com vida, experimentando nela mesma a angústia de estar condenada à morte. E ela disse que um dia, a família, sem saber o que fazer, colocou uma televisão no quarto dela, porque já não sabia o que fazer com ela. Colocou uma televisão no quarto dela, sintonizou na Canção Nova e deixou lá, porque ela nem da cama não saía. No canal que colocava, ficava. E ela disse que um dia aqui no programa, nós começamos a dizer assim: você que está aí dentro do seu quarto, deitada numa cama, num quarto escuro, com portas e janelas fechadas, você que fez do seu quarto uma sepultura, aguardando a morte chegar. Você acha que nós sabíamos dessa realidade? Nós não sabíamos. Mas muitas vezes durante a oração, Deus vai nos inspirando através são inspirações mesmo, que fazem a oração se dirigir a casos concretos. E ali, depois de descrever a situação dela no quarto, nós falávamos: abra as janelas, abra as portas. Porque mais do que esta enfermidade, quem está se condenando à morte é você. Porque a enfermidade pode tirar a sua vida um dia, mas você decidiu morrer já agora. E a sua vida está nas mãos de Deus. E quem sabe de você é Deus. E ela disse que aquelas palavras foram entrando no seu coração. E ela disse: não é possível, minha família ligou lá e contou como é que eu estou vivendo, porque não é possível. Eram muitos detalhes que descreviam exatamente a situação dela. E chegou um momento que ela percebeu mesmo que não éramos nós, mas era Deus quem estava falando com ela. E aquela palavra trouxe uma força de ressurreição para ela. E ela tomou aquela decisão de que lutaria contra a morte. E naquela noite, lá na comunidade Mundo Novo, em Belo Horizonte, essa mulher, juntamente com a sua mãe, juntamente com seus filhos, estava lá para me dizer: eu estava morta em vida, mas Jesus me trouxe de volta à vida. E ainda estou lutando contra o câncer, não sei se vou viver um dia, 10 dias, um mês, um ano, 10 anos, ou ter uma vida normal. Mas isso para mim já não importa mais, porque o câncer já não pode me matar, porque eu estou viva por dentro. Viverei quantos dias Deus me der. Não tenho medo da morte, porque antes eu queria apressar a minha morte, porque viver sabendo que você em breve vai morrer, ela dizia, era muito ruim, Márcio, mas isso não me afeta mais. Eu vou viver intensamente cada dia que Deus me der. E pegou no meu braço e disse assim: e não se surpreenda não, viu? Se eu vencer esse câncer, porque eu acredito que eu vou vencer esse câncer. Aí veio a filha dela, uma mocinha de 16 anos, me abraçou e disse: a minha mãe vivia dentro de um túmulo. Ela fez do quarto um túmulo. Agradeça a Canção Nova por devolver a minha mãe para nós. E o menino só chorava, só chorava, só chorava. Gente, a palavra de Deus acontece todos os dias na vida da gente. Na casa do vizinho, ao nosso lado.
na casa de um parente nosso que a gente nem sonha. Acontece conosco. E quando a palavra de Deus nos atinge, ela é capaz de conseguir coisas impossíveis para nós. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Vivemos uma opressão, experimentamos em nosso corpo, em nós mesmos, a angústia de estarmos condenados à morte. Então, quando já não havia nenhuma esperança, porque a nossa condenação era certa, e nós já havíamos perdido a esperança de sair com vida, perdido a esperança em quem? Neles mesmos, nas pessoas, nos recursos que eles poderiam usar, os recursos judiciários daquela época. Eles já tinham perdido toda a esperança. Nessa altura, o que foi que se deu? Aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus. A confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. O que ele está dizendo aqui, Paulo? Nós estávamos mortos e Deus nos devolveu a vida. E um dia, quando morrermos, o nosso corpo mortal será ressuscitado pela força do Espírito Santo. E continua aqui a dizer, São Paulo, Ele, Deus, nos livrou e continuará a livrar-nos de um tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. Assim, a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Não é isso que acontece com a Canção Nova todos os dias? Não é isso que o projeto Dai-me Almas é? Uma multidão de pessoas que intercede. Interceder quer dizer interferir, quer dizer entrar no meio, quer dizer participar na solução. Não é? Interceder é ajudar financeiramente, interceder é divulgar esse trabalho de evangelização, interceder é dobrar os joelhos e clamar a Deus por esta obra. Tudo isso é interceder. Quando você diz assim, olha, o rapaz ia bater no outro, mas aí alguém intercedeu em favor dele, quer dizer, entrou no meio e não deixou ele apanhar. O fulano estava esmagado por uma dívida, a casa dele ia ser executada, né? Ele ia perder a casa, mas aí alguém intercedeu em favor dele. Quer dizer o quê? Que essa pessoa entrou no meio, ou negociou, ou pagou a dívida. Quantos têm todos os dias intercedido em favor da Canção Nova? Intercedido, participado. E diz aqui São Paulo, a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas. Em nosso favor, simplesmente? Não, em favor de muitos, porque os testemunhos, gente, que chegam aqui todos os dias, são para os outros, é a respeito de outras pessoas, que juntamente conosco experimentam a graça de Deus. Só que essa graça foi alcançada por aquela pessoa, graças a você que tem ajudado essa obra. E aí o que diz a palavra de Deus? Para aqueles que ajudam, para essas pessoas, isso será motivo de ação de graças, de louvor a Deus. Porque você também participou em favor de tantos. Agora, a ajuda é sempre necessária nos momentos de tribulação, não é? A ajuda é mais importante quando a necessidade é maior. É muito questionável amigos que só nos ajudam quando a gente não precisa. É muito fácil, quando a pessoa sabe que a gente vai dizer que não, oferecer uma ajuda e dizer, você está precisando de alguma coisa? Sabe que a gente vai dizer que não. É fácil. Não é? Tem gente que inclusive tem medo de perguntar, está precisando de alguma coisa? Vai que responde que sim, né? A gente tem medo. Mas quem é o amigo? Quem é a pessoa de caridade? Quem é a pessoa verdadeiramente amorosa? É aquela que vem com ajuda quando o outro realmente precisa. Essa é a hora da ajuda. Qual é a hora da ajuda? A hora da necessidade, a hora da tribulação, a hora das muitas provas que nós enfrentamos, não é?
São Paulo, e ali quem estava com ele, não lembro aqui, não vou procurar também, mas São Paulo e aqueles que o acompanhavam, eles passaram por tribulações, passaram por dificuldades, passaram por necessidades. Eles passaram e nós passamos. Deus os livrou e Deus também vai nos livrar. Essa é a nossa fé e essa é a nossa segurança. Eles passaram por tribulações e nós passamos por tribulações. Olha, essa situação que nós estamos vivendo está nos unindo a todos. Colocou todo mundo debaixo da mesma condição. Não escolhe pobre, não escolhe rico, não escolhe negro, nem amarelo, nem índio, nem branco, nem quem é chefe, patrão, nem quem é empregado, nem quem tem grandes cargos de autoridade, nem quem tem autoridade nenhuma. Todo mundo debaixo da mesma condição. A da fragilidade que é o ser humano. Eu sei que esse vírus tem assombrado a tantos, gente. Mas esse vírus tem nos ensinado uma coisa. Todos nós somos humanos. Todos nós precisamos nos ajudar. E todos nós vamos morrer um dia. Esse vírus veio trazer à porta da nossa casa a certeza da possibilidade da morte. Não é? E tem sido uma tribulação para tantos. Uma tribulação que para muitos traz risco de morte. Como Paulo, naquele momento, estava sob risco de morte. Eles passaram por uma tribulação com certeza de morte. Mas Deus os livrou. Eles passaram, nós passamos. Deus os livrou, Deus vai nos livrar. E essa palavra nos mostra exatamente o momento em que a fé passa de ajuda à dependência de Deus. Porque a fé é uma força, gente. A fé é uma grande ajuda. Sem fé, a nossa vida é uma bomba. Sem fé na vida, sem fé nas pessoas, sem fé em nós mesmos, mas sobretudo sem fé em Deus, a nossa vida é uma bomba. Porque a fé é acreditar no melhor, é acreditar sem ver. A gente pode ter fé numa pessoa? Sim, claro que pode. Quando você, esposa, depois de tantos erros do seu marido, depois de você ver pela experiência que ele é uma pessoa que erra e continua errando, e ele vai e chora e se ajoelha e pede a você uma nova chance, você que já estava determinado a deixar, e você dá uma chance para esta pessoa sem saber como ela vai se comportar daqui para frente, mas acreditando na possibilidade dela mudar. Sabe qual é o nome disso? Fé. Só que veja, quando nós pomos a nossa fé em alguém, sem Deus estar envolvido, essa confiança que nós depositamos na fraqueza do outro, sempre nos arrasta para baixo. Nos leva à decepção. E dependendo da circunstância, até o desespero. Por isso que a palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia no outro homem. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou confiar em ninguém? Não. Isso quer dizer que quando você confia numa pessoa, como você deveria confiar somente em Deus, aí isso se torna para você um motivo de maldição, porque a pessoa vai te decepcionar. Talvez até antes dela conseguir se firmar e corresponder à confiança que você deu a ela, ela ainda tem muitas quedas aí pelo caminho. Se você perseverar confiando nela, isso vai ser uma força que vai levantá-la. Mas talvez ela caia de novo. E aí, se você pôs uma confiança absoluta nessa pessoa, você vai se decepcionar.
Gente, a nossa fé nós depositamos primeiramente naquele que não trai, naquele que não engana, naquele que nunca nos abandona, naquele que cumpre a sua palavra. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará, disse o Senhor nosso Deus. Então a nossa confiança está primeiro nele, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus, em absoluto, e depois as pessoas. Quando a minha confiança em Deus é absoluta, aí eu posso confiar na Paula, eu posso confiar na Valdene, eu posso confiar no Peter, posso confiar até em mim mesmo. Quando a minha confiança em Deus é absoluta, porque aí a confiança que eu tenho nos outros emana da confiança que eu tenho em Deus. Eu não ponho a outra pessoa no lugar de Deus, eu não crio ídolos para mim, percebe? E essa fé me ajuda a acreditar que o dia de amanhã será melhor. Eu acredito que nós vamos superar essa crise. Eu acredito que o Brasil há de mostrar uma maneira maravilhosa de sair desse buraco que esse vírus veio nos colocar. Eu acredito que nós vamos encontrar remédio para esse problema. Eu acredito de verdade que nós vamos evitar muitas mortes com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo. O nosso povo é um povo de fé. É um povo inteligente, é um povo criativo, é um povo generoso. Brasileiro, gente, é um povo generoso, é um povo criativo, é um povo inteligente e é um povo de fé. Eu acredito de verdade que Deus vai abrir caminhos para nós. Essa fé me ajuda. A fé na vida, a fé nos outros. Mas você tem fé nas pessoas? Tenho fé nas pessoas. Vejo, às vezes, muita gente usando essa situação de forma indevida, até às vezes para fazer politicagem. Mas eu acredito de verdade que está todo mundo querendo achar a cura para esse mal. E eu tenho confiança de que nós vamos encontrar. Porque Deus está conosco. Deus ama o seu povo, diz a palavra de nosso Senhor. Essa fé ajuda a gente, mas chega um momento que a fé precisa passar de ajuda à dependência. A dependência de Deus. Por quê, Márcio? Leia aqui, versículo 9. Experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. E assim, quando não podíamos mais esperar em nós mesmos nem nos outros, aprendemos a não confiar em nós mesmos. Nós é nós não sou eu. A não confiar em nós mesmos é eu não confiar em mim, eu não confiar nela, não confiar em você, não colocar essa confiança de salvação em outras pessoas. Aprendemos assim a não confiar em nós mesmos, nem em mim, nem nos outros, mas a confiar somente em Deus que ressuscita dos mortos, porque Ele nos livrou e vai continuar a nos livrar de um tão grande perigo de morte. A pressão violenta que nós vivemos, gente, em momentos terrivelmente difíceis, nos faz dar valor à vida, sabe? Essa pressão que a gente vive faz a gente valorizar a vida. Quantas pessoas estão se reaproximando nesse momento dos seus pais, dos seus avós? Porque tem uma pressão violenta aí. Eu conversava com a minha família, dizia, olha, fique em casa, principalmente quem já tem algum problema de saúde, quem é idoso, fique em casa, que é para a gente ter vocês por mais anos. Ou fica de castigo em casa, abril, maio, e a gente vai viver muitas alegrias aí nos anos que vem pela frente, ou já vamos despedir agora, porque aí não vai passar de maio mesmo, então a gente já despede, porque está colocando a vida em risco, desnecessariamente. Não, a gente precisa entender isso.
Há um grupo que está sob risco. E quando a gente tem clareza disso, nós começamos a valorizar a vida dessas pessoas e perceber, meu Deus, é um dom de Deus para nós essa pessoa perto da gente. A gente tem que cuidar, mais ainda, a gente tem que desfrutar. A pressão violenta que nós vivemos em certos momentos faz a gente valorizar a vida que a gente tem. Tanto que você pode observar, todas as vezes que nós escapamos de uma grande aflição, todas as vezes que nós escapamos de um perigo mortal, nós sentimos uma nova alegria. Eu já contei várias vezes aqui no Sorrindo para a Vida, mas é a minha experiência. Há uns 3 anos atrás, eu praticamente estava morto por um envenenamento que eu sofri. Mas 15 minutos que eu permanecesse no cômodo em que eu estava, e eu teria encontrado a morte. Quando o médico me examinou, eu completamente sem reação nenhuma, olhos esbugalhados, secreção pela boca, pelo ouvido, pelo nariz, a respiração fora do normal, batimento cardíaco quase já nenhum, praticamente morto. O médico olhou e disse, olha, eram minutos que ele tinha ainda de vida, minutos. Sendo muito otimista, ele disse para minha esposa, uns 15 minutos sendo muito otimista, talvez ele tivesse muito menos. Se você tivesse atrasado, você teria encontrado um cadáver. E depois de 2 horas ali, eu ainda não tinha voltado a mim. Mas nessa altura eu já via o médico. E não conseguia responder, nada no meu corpo funcionava, a minha mente não se organizava. E eu ouvi o médico dizendo para minha esposa, olha, pelo tempo que ele ficou exposto e pela demora para ele voltar, talvez ele não volte ao normal. Talvez ele fique com sequelas. Gente, foram 4 dias ali de desintoxicação. Mas eu entendi a gravidade da situação. E que alegria foi para mim os dias que se seguiram. Porque eu sei que naquele dia Deus me salvou. Eu sei que naquele dia Deus interferiu em meu favor. Eu sei que eu estava morto e fui trazido de volta à vida. Eu sei que eu estou numa sobrevida. Então eu quero que essa vida que eu estou vivendo hoje valha a pena, em honra àquele que me salvou. Porque se não fosse nosso Senhor ter tocado no coração da minha esposa, e ela me diz isso com toda clareza, a Rose tem certeza que foi Deus quem fez com que ela fosse ao meu encontro. E eu também tenho. Então se não fosse por Deus, eu não estaria vivo. Estava em outro cômodo. Estava em outro cômodo, não tinha motivos para ela ir lá. Ela foi porque ela sentiu que aquele dia era diferente, que ela precisava ir ao meu encontro, que alguma coisa não estava certa. Mas eu vou te dizer, eu vivi uma ressurreição. Que alegria nos dias que se seguiram. E como aquela experiência de quase morte me fez sentir amado por Deus. Posso dizer para você, foi um novo começo. Foi como um começo de uma nova vida. Nós passamos a conhecer melhor o valor da nossa vida. Nós paramos de desperdiçar com coisas inúteis. Eu revi muitos dos meus procedimentos, muitos dos meus hábitos. E eu fui eliminando um monte de coisa que eu achava assim que era bom. Eu falei, não, isso aqui não presta para nada. Vamos colocar de lado que isso só rouba a vida da gente, não é? E nós começamos a nos dedicar mais a Deus e aos outros. Quando a gente passa por um aperto que quase rouba a vida da gente, nós começamos a nos dedicar mais a Deus e aos outros. Tem tido um despertar da fé nesse tempo aí de coronavírus. Por quê? Por causa do medo da morte, a pessoa está com medo de morrer e ir para o inferno. Não, não é isso não. É que essas situações difíceis, elas nos põem no eixo. Nos mostra o que tem valor e o que não tem valor. E aí a gente começa a descobrir que mais do que as coisas, as pessoas têm valor. E a gente começa a descobrir que a gente estava vivendo numa vida de fantasia, de ilusão. E muitas vezes colocando à margem o que é e quem é o mais importante para todos nós, Deus. Então veja, a pressão ela nos ajuda a entender melhor as provações que as outras pessoas passam. Quando eu vivo na carne, eu entendo o que o outro está passando.
essa pressão que nós vivemos em meio às provações nos prepara para ajudar as pessoas que estão vivendo na dor e no sofrimento. Nos ajuda a compreender essas pessoas de uma maneira melhor. Gente, quantas pessoas estão angustiadas com medo de passar necessidade e fome? E nesse momento de angústia, elas estão pensando em outras pessoas que, independente de coronavírus, estavam passando necessidade e fome. Entender o que é estar no lugar do outro. Olha o que as provações elas fazem com a gente. Há pessoas que, infelizmente, usam a religião, usam a palavra de Deus para acusar de falta de fé, para acusar de falta de confiança aquelas pessoas que recuam diante das aflições. Não é? Porque tem gente que na hora da dor recua mesmo, na hora da fraqueza recua mesmo. E infelizmente alguns que têm um pouco mais de autoestima, alguns que têm um pouco mais de consistência na sua fé, às vezes usam a sua religião para dizer: a pessoa está sofrendo porque ela não tem fé, a pessoa está sofrendo porque ela não confia em Deus. Gente, essa não é a atitude de quem já sofreu. Isso é a atitude de gente folgada, que teve tudo na vida. Porque quem já sofreu muito não faz isso. Quem já sofreu na carne, pelo contrário, trata os outros com doçura e com suavidade. Você pode ver que quem trata os outros com rispidez por causa do sofrimento, é porque sofreu mais ou menos, sofreu muito não. Quem sofreu muito, trata o outro que está sofrendo com caridade. Porque a pessoa sabe o que significa sofrer. Sabe o que é estar naquele lugar. Sabe o que é enfrentar aquela condição. As provações e as situações difíceis, elas servem para nos empurrar para frente. Não é para pôr a gente para baixo. Isso que a gente está vivendo tem que empurrar a gente para frente. As dificuldades precisam empurrar a gente para frente. Precisa ensinar a gente a ser melhor. É isso, para isso que serve as provações e as situações difíceis. Como um motor que chega quase a ferver, para com a energia daquele calor empurrar um caminhão ladeira acima. Talvez você venha dizendo isso: a minha vida está tão pesada, a minha vida estava se arrastando, a minha vida não avança. Às vezes é porque o motor não estava aquecido o suficiente. Você já viu o que acontece com um carro frio, motor frio na subida? Ele engasga e apaga. Não é assim? Motor frio, na hora que você força ele engasga e apaga. Mas quando aquele motor, pelo atrito das suas peças, ele está aquecido, ele é capaz de puxar ladeira acima um grande peso. Um peso muitíssimo maior do que o dele. Assim também na nossa vida. Essas situações que estão atritando dentro de nós, nos atribulando e muitas vezes afligindo, está criando em nós, sabe, um calor por esta pressão, que unido à graça de Deus, não vai colocar a gente para baixo, pelo contrário, vai colocar a gente para cima, vai ensinar a gente a encontrar saídas, a encontrar caminhos, a encontrar recursos, a usar a nossa criatividade para favorecer a muitas pessoas. É assim que a gente deve se comportar. E essas situações têm algo muito especial. Essas situações de provação, elas nos trazem um ensinamento. Com elas nós aprendemos a confiar em Deus, perdendo a esperança em nós mesmos. Chega uma altura, gente, que para nós confiarmos em Deus como nós precisamos antes descobrir que a confiança que nós depositamos em nós mesmos é limitada. E olha, isso não é de desanimar não, é o contrário. Eu sei das minhas limitações, e eu sei até onde vão as esperanças que eu tenho em mim mesmo. Isso foi libertador para mim, porque quando eu percebo que eu já não posso esperar em mim, eu não entro em desespero, eu passo para um novo nível de esperança, eu entro num novo estágio de esperança. Eu digo: Márcio, já não dá para confiar em você mesmo? Você precisa tirar essa esperança das suas próprias forças. Está na hora de elevar essa esperança a uma qualidade muito maior. Ponha essa esperança em Deus.
Está na hora de você parar de buscar as respostas só em você mesmo. Ponha a sua confiança em Deus, porque quando nós somos oprimidos acima de nossas forças, nós perdemos a esperança de escapar com vida, não é? Porque a situação escapou de nós. Nós fazemos uma experiência de Deus que vem em nosso socorro. Aprendemos a confiar em Deus, perdendo a esperança em nós mesmos. Quando? Quando nós somos oprimidos acima de nossas forças. A dificuldade que eu estou enfrentando está grande demais, mas está além das minhas capacidades. Ótimo, agora é a hora de você aprender a confiar em Deus. Qual é a outra situação? Quando nós perdemos a esperança de escapar com vida. Porque a doença avançou muito. Porque os recursos se esgotaram. Porque o problema é grande demais. Você poderia enumerar as várias situações que cercam você. Mas, olha, chegou uma hora que olhando para um lado e para o outro, não tenho esperança não. Ótimo, porque terminou a sua parte. Quando nós chegamos a um ponto em que nós não podemos fazer nada, nós só podemos fazer mais uma coisa: confiar naquele que tudo pode. Se você já fez tudo o que estava ao seu alcance, tem uma coisa que você ainda pode fazer: rezar. E se você já rezou, você pode rezar mais ainda, porque pela oração se abrem portas que simplesmente com o nosso esforço nós seríamos incapazes de abrir. E você verá a libertação de Deus. Porque mostra que a palavra para nós, Ele nos livrou no passado e continuará a nos livrar. Isso é o que importa. Olha para a sua história de vida e eu vou olhar para a minha. Gente, quando eu olho para a minha história de vida, não foi só essa situação do envenenamento. Minha família quantas vezes narrou essa história. Eu bebezinho, na maternidade, sendo entregue para minha tia, para eu morrer em casa. Porque os médicos tinham dito, esse menino não escapa. A mãe teve infecção hospitalar. Ele bebeu leite de uma pessoa que estava com infecção. Essa criança não reage. Olha a cor dessa criança, ela vai morrer aqui. Leva para morrer em casa. Foi esse o primeiro diagnóstico que eu recebi. Sentença já estava dada. Enfrentei dificuldades no decorrer da minha vida. Passei por inúmeros perigos de morte. Por causa de situações arriscadas quando eu era pequenininho, criança. Travessuras em que as crianças mesmo se colocam. Não era para eu estar aqui. Não era. Mas esse Deus de amor, esse Deus da vida, tinha um plano para mim como tem um plano para você. Ele me livrou no passado, me livrou no presente e Ele continuará a me livrar. E isso é o que importa. E quando não for mais para me livrar, é porque chegou a hora de eu estar junto com Ele. E eu quero ir com alegria, porque eu quero estar com quem me ama. E Deus me ama, eu não tenho dúvida disso. Nós temos a firme esperança de que o Senhor nos livrará em outras ocasiões, como diz aqui Paulo. E com a ajuda de vossas preces, em nossa intenção, não é? Diz Paulo. Vou até repetir como é. Assim a graça, com a ajuda de vossas preces, em nossa intenção, o Senhor nos livrará mais ainda. Assim a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas, será para essas mesmas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. Por quê? Porque as nossas preces têm o poder de ajudar a livrar da morte. A oração tem o poder de ajudar a livrar da morte. A Paula poderia enumerar os vários testemunhos que nós ouvimos aqui. A Valdênia poderia recordar os vários testemunhos que nós ouvimos aqui, inclusive acompanhados de exames médicos, né, do laudo médico, do diagnóstico. Quadros que foram revertidos pelo poder da oração. É sempre assim e com todos? Não, nem sempre. Para cada um Deus tem um caminho. Mas em todas as circunstâncias, a graça de Deus não abandona a quem a ela recorre. Nossas preces têm o poder de ajudar a livrar da morte.
Quem acredita nisso, diga amém. 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 Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe, Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, pra pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe, Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, pra pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus